A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grupo amado, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegamos então a mais um capítulo, né? Um estudo, um spoiler da palavra de Deus, né? Como sempre, o Espírito Santo de Deus está à frente, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E hoje, não é diferente, vamos falar sobre Gênesis capítulo 9. É um capítulo muito interessante, aliás, como toda a palavra de Deus. E como sempre falo para você, eu estou procurando falar de capítulo a capítulo de uma forma espiritual. Falar de hebraico, grego, isso é importante? É. Mas para mim apenas um estudo é algo muito frio. E a palavra de Deus, quando não tem jeito, quando eu mergulho na palavra de Deus, o Espírito Santo tem que falar, eu espero que com você também, de uma forma espiritual, de uma forma profunda, amém? Então vamos lá então, Gênesis capítulo 9. Nós vamos ver aqui que nós primeiro, quando começamos lá no capítulo 1 de Gênesis, né, nós vemos toda uma geração, né, antediluviana, né, pré-dilúvio, tá? E após o dilúvio acontecer, ficou agora a geração pós-dilúvio, uma nova geração, né, uma nova geração que foi mais uma vez chamada para preencher a terra, ou seja, restou apenas 8 pessoas, né, que restaram, né, restaram apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, né? Seus filhos, seus 3 filhos e suas 3 noras. Tá? Então nós vamos ver que daí, a terra totalmente começou a se encher novamente. E eu costumo dizer para começar algo interessante, tá? Muito interessante mesmo que o Espírito Santo tocar no meu coração. É uma nova geração, uma nova oportunidade, porém, a mesma essência carnal. Por quê? Porque Noé e a sua família foram descendentes lá atrás de Adão e Eva, ou seja, não existe o eu sou santo, mas existe eu posso ser santo. Mas vamos ver um pouquinho mais lá na frente, tá bom assim? Tá? Então vamos lá, agora vamos falar agora na nova geração, a geração que foi formada e separada pela família de Noé através de Deus, né? Vamos lá, Gênesis 1 diz: Deus abençoou Noé e a seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Veja que a mesma ordem que Deus deu para Noé e sua família, ele tinha dado lá atrás para Adão e Eva. Quando a gente volta lá, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele também diz: E Deus os abençoou e Deus lhe disse: Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, a mesma forma ele fala com a Noé e a sua família, tá? Olha o que ele diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, tá? Então, a mesma ordem, todos os animais da terra, todas as aves do céu, né, terão medo e pavor de vocês, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês, ou seja, vocês terão domínio. Note que a palavra de Deus, ela é a mesma para toda a humanidade. Deus nos dá, né, o poder, entre aspas, tá, de ter domínio. Mas não domínio apenas sobre animais, não domínio sobre coisas, mas domínio sobre a nossa própria carne, domínio sobre a nossa atitude, nós vamos ver lá na frente. Amém? Porque é assim que ele faz. Por isso que eu digo, uma nova geração, a partir daí foi uma geração pós-dilúvio, uma geração que passou pelo dilúvio, a família de Noé, uma nova geração, um novo propósito, né? Uma nova oportunidade, melhor dizendo, mas o mesmo propósito. Mas, porém, existia a essência carnal. Não tem jeito, ok? Vamos lá, vamos continuar? Agora vem aqui comigo para o versículo 3 e 4. É algo que existe muitas contendas, é algo que existe muitas dúvidas, muitos debates, né? Olha o que diz aqui: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Atenção, tudo. Aqui nós está falando alguma coisa, sublinha aí, tudo, tá? Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas, tá? Agora volta aí, ó. Tudo, sublinha aí, o que se move e vive servirá de alimento. Sublinha aí, alimento, tudo. Pergunto, árvore se move? Folha se move? O que se movia? Animais. Animais, tá? Presta atenção. Agora vem aqui para o número 4 aqui, ó. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Existe aí um debate muito antigo, né? Das testemunhas de Jeová, uma seita que tem aí, e ela costuma dizer, não, porque está escrito lá que a gente não pode comer sangue, beber sangue, beber sangue. Aqui está se referindo a animais. Realmente o sangue não é próprio que você beba, não é isso. Mas Deus está falando o quê? Animais com vida. Você simplesmente ter carne sufocada,
sabe? E você beber aquele sangue junto. Então aqui está falando apenas de animais, como deixa bem claro aqui. Agora vem comigo aqui, glórias a Deus. Vamos dar para mais um pulinho aqui. Comigo aqui no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 15, tá? Versículo 28 e 29 somente. Olha o que diz aí, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comidas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais. Atenção, sangue aqui está falando da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, ou seja, não, o sangue não tem nada a ver, mas eu posso ser fornicador. Então, são as duas coisas, tá? Sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Aqui está falando até para a saúde do homem, tá? Não é condizente você ficar comendo aí, bebendo sangue de animais, tá? Agora vamos lá. Vamos para o 6 aqui, ó, o 5 aqui, ó. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal que requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Olha só, sobrinho, a vida de seu semelhante. Aqui já fala em assassinato, não é nem beber sangue, embora Deus também condene beber, claro, se beber sangue de animais não pode, beber sangue de ser humano, então nem pensar. Mas aqui ele está falando de assassinato, matar pessoas por matar, tirar vidas. Quem dá e tira a vida é Deus. E no versículo 6 diz: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Atenção, mais uma vez está falando aqui que não o questionamento de doar um sangue para alguém que precisa, mas está falando aqui de cometer o quê? Um assassinato, tá? É você cometer aí, como é que se diz? Matar alguém, né? Cometer um homicídio, cometer um crime aí. Então isso é condenável, derramar o sangue, tá bom? Então aqui é sangue humano de pessoa. E isso totalmente é condenável, assim como você pegar um sangue de animal, botar no copinho e beber, tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que lá em cima, no versículo 3 diz: tudo que se move e vive servirá de alimento, comida, e não suco para você ficar bebendo sangue de animais. Então essa foi a ordem clara de Deus. E, infelizmente, essas testemunhas de Jeová, essa seita, né, elas vão por esse lado, mas esquece que Deus deu seu único, deu sangue, seu sangue todinho na cruz por mim e por você. O próprio João fala que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, somos justificados, por quê? Pelo sangue de Jesus. Então, você, claro, você não vai dar seu sangue a ponto de se matar, mas se você pode doar e salvar uma vida, por que não? Por que não? Sabe? Então, são coisas que isso vai levar tempo, porque a visão não abre. Quando a visão não abre, ela se fecha. Então, é apenas o que eu quero e não é aquilo que condiz com a palavra de Deus. Eu quero ir para mais uma vez adiante com você aqui. Aliás, esse título do Gênesis, né? Quando a gente fala em Gênesis capítulo 9, é interessante, porque quando a gente fala assim, a gente começa dizendo assim: a aliança de Deus com Noé, né? A aliança de Deus com Noé. E vem aqui comigo agora para o versículo 16. Vamos dar um pulinho grande aqui, mas é interessante porque olha o que diz aqui. Vamos lá do 13, né? 13 é melhor, a partir do 13. Diz assim: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Ou seja, Deus começa a estabelecer uma aliança com Noé e com a sua família, uma aliança de provisão, uma aliança que ele não vai destruir mais a terra por dilúvio, como está dizendo aqui no versículo 11, tá? Olha o que diz aí, versículo 11. Diz aqui: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Atenção, livramento de dilúvio não quer dizer livramento do inferno. Livramento de dilúvio, é Deus falando assim: olha, agora eu não vou, né, fazer de uma forma geral, mas eu vou separar santo de profano, bode de ovelha, porque ele continua sendo Deus de justiça. Quando a gente continua aqui, ó, agora presta atenção aqui o que ele diz no versículo 13 aqui, ó: porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então
Me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as gerações. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Versículo 16. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Então presta atenção, tá? Aqui está falando da aliança. E a aliança é um que? Um símbolo. E esse símbolo continua até hoje. Você já notou? O arco-íris. Exatamente isso aqui que está falando. Ó, o arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei. Até nós vemos, né? Só que ninguém sabe onde é o início, onde é o fim. É o sobrenatural de Deus se mostrando e a gente passar batido, né? Só olhando para problemas, murmurando, resmungando e nunca agradecendo. Então, o arco significa uma aliança, mas atenção, não significa que as pessoas podem fazer o que quer. O arco é uma aliança que não haverá mais dilúvio, mas haverá julgamento, haverá justiça. Aliás, deixa eu falar mais um pouquinho sobre esse arco aqui, tá? Porque quando a gente fala em aliança, como o próprio Deus diz, é um símbolo dele com a nova geração, uma geração que foi estabelecida através da família de Noé, para que todos nós estejamos hoje aqui. Então, a partir daquela família de Noé, as gerações foram dispersas, as gerações foram crescendo, as famílias foram crescendo, as tribos foram crescendo, né? E é por isso que eu e você estamos aqui. Mas eu queria destacar mais um pouquinho, novamente, quando ele fala aqui o arco e a aliança. A aliança, ele deixa bem claro, é um símbolo. A aliança, anote aí, é um símbolo. Batismo nas águas também é um símbolo, tá? A aliança entre casais também é um símbolo. Esse é meu marido, essa é minha mulher. Mas amor e respeito tem que ser na prática. Eu amo dar palestra para casais, que eu pego muito forte nesse sentido, não é o caso hoje. Mas a gente tem que esclarecer certas coisas. O por favor só é com a secretária, com a mulher em casa é esculacho e vice-versa. A mulher fica bonita para sair na rua, mas para o seu marido como é que é? Então, não é o caso agora, tá? Não é bem essa área, mas é impossível passar falando sobre símbolo da aliança sem falar em compromisso. Então, volto a dizer, a aliança é um símbolo. Batismo nas águas. Ah, me batizei, legal. E o seu caráter mudou? O batismo é um símbolo, que aquele velho homem, né, foi sepultado e nasce um novo homem. Pergunta, você é uma nova criatura? Ou continua anos e anos arrumando a mesma desculpa esfarrapada? Desculpa a expressão. Tá? A aliança é um símbolo. A aliança de casais é um símbolo. A aliança, o arco-íris na nuvem, é um símbolo. Mas nada disso não muda caráter. É no fruto que mostramos quem somos. A aliança de casamento não mostra o seu caráter, mas é você, no seu dia a dia, que vai dizer se é um homem ou se é uma mulher de Deus. Bíblia embaixo do braço, não muda caráter. Estar no culto todo domingo, não muda caráter. Fazer ótimas pregações, não muda caráter. O caráter é a essência. O caráter é você continuar sentindo fome e sede da presença do Senhor. Isso sim, isso é um símbolo, é uma marca da promessa. Já não é mais apenas um símbolo, mas é uma marca dentro de nós, de mim e de você. Volto a dizer, a aliança não muda caráter. É no fruto que mostramos quem somos. Aliás, o próprio Jesus falou, pelo fruto vocês vão dizer quem vocês são. É pelo fruto que vocês vão conhecer a árvore. Não tem jeito, não tem como sair disso. Amém? Então, grave bem o que eu estou falando para você. Se batizou? Foi um símbolo. Agora você é pastor? É um símbolo de notoriedade, de respeito dentro da igreja? É. Mas não adianta você ser pastor, não adianta você ser bispo, não adianta você dizer isso, dizer aquilo e não ter um comportamento que vai fazer valer quem você é, tá? Porque símbolo só fica marcado na carteira, mas a essência, Deus te vê. Aleluia, Deus te vê no banho, Deus te vê longe da igreja, Deus te vê longe do seu esposo, Deus te vê longe da sua mulher, Deus te vê longe dos seus filhos. Por isso que eu digo, a aliança, símbolos não mudam caráter, mas é no fruto que mostramos quem somos. Amém? Vamos andar mais um pouquinho? Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé e a partir deles se povoou, atenção, sublinha aí, toda a terra.
Se diz aqui que a terra toda foi povoada através da linhagem ali de Noé, né? Daquela família dele que se expandiu, então não tem conversa fiada. Aí é o que eu digo, não adianta vir com o hebraico, com o grego, toda é toda. Se fosse algumas partes da terra, alguns reinos da terra, tudo bem, mas é toda a terra. O dilúvio encheu toda a terra. Entendeu? Finalizou todos que estavam aqui. Aliás, a própria palavra diz e a palavra não mente. E ela é a minha regra de fé e prática. Então agora nós vemos também que a partir dessa família de Noé, toda a terra volta a ser povoada. Amém? Agora vamos lá. Noé pronuncia bênção e maldição. Veja só. Uma coisa que nós temos que destacar logo aqui. Pronunciar não é ser dono da ação que vai acontecer. Volto a dizer. Pronunciar não é dono da ação que vai acontecer. Vem comigo aqui, por favor. Versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, né? Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que o vissem. Tá bom? Então ali cobriram a nudez do pai. Ok? Sem que vissem a nudez do pai. Agora vamos lá. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o seu filho mais moço havia feito. Ou seja, riu dele, né? E então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, o que eu quero me pegar aqui um pouquinho é sobre essa palavra. Noé, agricultor, passa a plantar uma vinha, bebe daquele vinho, embriaga-se, fica nu, né? Eu costumo dizer que existe 3 estágios, né, na vida de quem bebe. Primeiro, né, é o estágio do macaco. Já viu quem bebe? Faz um monte de palhaçada, faz um monte, né? Aí depois vem o estágio do leão. O cara fica brabo, o cara fica não sei o que e não sei o que lá. Gente, é só, eu não tenho nem palavras. Como a bebida faz com o ser humano, tá? Como a bebida faz. E a pessoa fica ali, fica sendo levada. E depois dele virar leão, ele morre, ele perde a vida. Ele perde a vida, porque ele não tem nem noção do que ele está fazendo. O que eu quero chamar a atenção, voltando aqui, é que Noé, ele amaldiçoou, mas ele não reconheceu sua falha. Ou seja, Noé amaldiçoou. Amaldiçoar é fácil. Reconhecer que errou é que é difícil. Pergunta para qualquer pessoa aí, onde é que você erra? A pessoa vai dizer de cara para você: eu nunca erro. A pior coisa é a pessoa entender que nunca... Aí não, eu erro, tá, mas erra onde? Não sei, porque é difícil reconhecer. Então Noé aqui amaldiçoou seu filho, o mais novo, tá? Foi legal o que o filho fez? Não. Agora vamos colocar filho novo. Quem na sua juventude não via alguém escorregando e até deu aquela graça, né? Em vez de procurar ajudar. Isso é o normal da garotada. Agora, por que ele não pensou quando ele encheu a cara? Por que ele não pensou quando ele ficou igual um bobão, um palhaço lá nu, dentro da sua casa, desrespeitando suas noras, desrespeitando sua esposa? Então, querido, por isso que eu digo para você, o estudo dos capítulos é muito fácil falar. E Noé pronuncia bênção e maldição. Pronunciar é uma coisa, determinar é outra. Nós vamos ver que algumas realmente, bênção e maldição, ela pega quando você pronuncia. Agora, acima da bênção e maldição está Deus. Porque Noé sabia que aquele suco de uva, aquele vinho fermentado, levava ao álcool. E ele encheu o pote. Engraçado que para a pessoa chamar para a presença de Deus, ela arruma várias desculpas, né? Mas para continuar no erro, ela nada passos largos. Ninguém quer ser chamado a atenção. Ninguém quer reconhecer que errou. Mas olha os mínimos detalhes dos erros dos outros. Mas ninguém reconhece o seu erro. Senta com alguém assim e fala: você erra nisso. Olha como vai se levantar. Então Noé aqui é muito fácil, tá? Acusar, amaldiçoar. Foi legal o que o filho fez? Não estou dizendo que foi legal. Mas é legal
Não é colocar uma palavra forte dessa? Por que aqui não diz que Noé reuniu sua família e pediu perdão à família? Por que aqui Noé não reuniu sua família e falou assim, ó, eu sou cachaceiro, eu bebi, enchi a cara, e eu quero que vocês me perdoem porque eu fiquei nu na frente de vocês, minhas noras, meus filhos, me perdoem, me perdoem. Não era mais bonito? Mas é muito mais fácil amaldiçoar. Sabe como é que se chama isso aqui? Síndrome de Adão. Adão, por que você comeu? Não, a mulher que sumiu, o Senhor me deu, Senhor. Eu não comi, o Senhor que tem culpa, a mulher que tu me deu. E aí, Eva? Não, a serpente me enganou. E até hoje é assim. Assuma. Temos que assumir quem somos. Porque se você, mesmo que você não abra a boca, Deus está vendo quem você é. Mesmo que você não abra a boca, Deus está vendo quem... Ele te conhece por dentro. A Deus você não engana, eu não engano, ninguém engana. Então, eu estou falando isso aqui, talvez de uma forma diferenciada, porque isso aqui passa batido. Eu sempre dei escola bíblica dominical, sabe? E isso aqui passa batido. E quando eu travo nesse sentido, as pessoas ficam assim, né? Vendo outra vibe, outra linha, porque realmente amaldiçoar é fácil. Mas ele não reconheceu que errou. E isso é difícil, entendeu? Então, Noé, ele teve, como eu já falei, a síndrome de Adão, sabe? A síndrome de Adão. Ou seja, quem condena ao inferno ou ao céu é Deus, mas nós sabemos o que nós fazemos para ir para um canto ou para o outro. Ninguém é inocentezinho para falar, eu estou na fornicação e vou para o céu. Eu sou fofoqueiro e vou para o céu. Eu minto e vou para o céu. Eu invejo e vou para o céu. Pelas costas eu falo e vou para o céu. Sabe? Então Deus observa tudo isso. Por isso que eu volto a dizer, como a Bíblia é linda, Noé pronuncia. Atenção, sublinha aí. Diz assim o título aqui na minha Bíblia aqui. Noé pronuncia, não determina, porque quem determina é Deus. Amém, queridos? Quem determina é Deus e ponto final. Não gostei, problema seu. A palavra diz e você tem que aceitar. Não vou aceitar. Legal. Um dia você vai prestar contas. Não tem problema. Amém até aí? Glórias a Deus. Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui, tá? Então eu quero fechar essa palavra, que aqui nós já acabamos, que é rápido, o que é bom é rápido, né? Então Noé, ele fez aquilo tudo, ficou nu, o filho, né, olhou ali. E outra coisa, presta atenção no outro detalhe. O filho de repente entrou num quarto, não pensando que o pai estava nu, é outro detalhe aqui que nós temos que entender. Simplesmente ele entrou no quarto. De manhã, cadê meu pai? Quando ele entrou, e sei lá onde Noé estava, eu estou aqui conjecturando que ele estava no quarto, mas se ele estivesse na sala pelado, se ele estivesse no quintal pelado, então o que a gente faz de vergonha é que a gente quer botar um pouco de areia em cima, né? Como diz os outros assim, abafa o caso, né? Mas se você futucar, a coisa fede, entendeu? Então ninguém sabe onde Noé foi encontrado. Vamos supor, alguém abre a porta para chamar um pai para trabalhar, o pai bebeu ou está de folga, alguém abre a porta, o pai está nu lá, cheio de goró. Então eu acho muito forte, tá? E glórias a Deus que a Bíblia é maravilhosa, diz que ele pronunciou. E claro, né? Quando você assimila, aí que nós vamos ver lá na frente, tá? O problema é quando você assimila e recebe a maldição que jogam para cima de você. Olha, nem hoje é lindo, né? Mas eu não estou aqui para falar muito sobre, como é que se diz? Sobre aqui bênção e maldição, não. Mas essa linha é muito boa, nós devemos um dia fazer um estudo desse, talvez numa live aí, tá? Então, veja só, quando a gente pronuncia uma coisa, mas aceitar é outra. Eu posso pronunciar o que eu quero. Eu posso falar o que eu quero. Agora, aceitar é outra coisa. A pessoa escuta. Se ela aceitar, é igual o trânsito, né? O cara fala, xinga você. Você levantou o vidro, aumentou o som no louvor, deixa o cara embora. Mas se você aceita, você para o carro, você dá fechada, uma série de coisas. Tá bom? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Então, isso aí ensina pra gente, tá? Que diz aí uma diferenciação em toda essa palavra. Toda essa palavra que a gente vê aqui, né? De Noé, da sua família. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, muitas das vezes vamos falhar sim, por palavras, pensamento e omissão. O problema é continuar gostando de falhar e arrumando desculpas, né? Para os nossos pecados, para os nossos erros e para as nossas falhas, ok? E quando a gente tem um compromisso com Deus, e não apenas uma aliança, aqui fechando minha palavra, tá bom, gente? Olha só, meus amados, quando a gente tem compromisso com Deus, e não apenas símbolo, aliança no meu dedo, tá noivo,
Ele é noivo, né? Mas eu tô olhando a mulher do outro. Eu tô olhando o homem do outro. Hã? Tem gente que diz que é cristã e tá, como é que se diz? Competindo com a mulher samaritana. Passar de um em um pela casa. De um em um pela casa. E tá dando glória a Deus. Tá competindo com a mulher samaritana. Lembra que Jesus falou? Ô mulher, já tivesse 4 passando por você na sua casa aí, ó. Nenhum desses foram seu marido. Porque primeiro ele fala o quê? Vai lá e chama o seu marido. Se dê ao respeito. Então tem gente que é assim. Ah, não, eu tenho um símbolo. Eu tenho um símbolo. É meu namorado. É tão bonitinho falar isso, né? Namorado, né? Tão bonitinho, né? Mas vamos ver se vai ser no inferno. Vamos ver se vai ser no inferno. Engraçado, quando a pessoa compra uma casa, ela quer legalizar. Mas para estar passando de mão em mão, tá tudo certo. Não precisa papel, não precisa nada, né? Desculpa aí, mas a gente tem que entrar por isso, pela linha forte mesmo. Tem que cortar na carne para despertar e confrontar o pecado. Parar dessa maquiagem de sorriso na face e colocar lágrimas no coração de arrependimento para que a coisa venha acontecer. Pare de ser símbolo, tá? Pare de ser apenas um símbolo, pare de ser apenas um sinal, mas passa a ser uma marca dentro de nós. E finalizando, quando a gente faz assim um pouco de comparação, é como se a gente fosse... Eu vou fazer aqui uma rápida comparação, tá? Do símbolo com a mudança verdadeira. É isso mesmo, né? Ele falou assim, olha, esse símbolo, né, vai ser um sinal. O meu arco é um sinal. E até hoje a gente vê, tá? Mas vamos ver, qual é a diferença, como eu já falei? É a prática. Por exemplo, você vai comprar, vamos lá, um cheeseburger, né? Um cheeseburger aí. Vamos lá, você vai lá num local aí, né? No McDonald's, no Bob's, não sei, você vai comprar aí um cheeseburger. Então eu vou te mostrar aqui um pouquinho a diferença de um símbolo e de uma mudança real. A diferença de um simples símbolo e a diferença de quem quer servir. Porque para fazer aquele x-tudo, tem que ter ovo. A galinha bota o ovo, ela tem o quê? Um símbolo. Um símbolo de que aquilo ali simboliza que realmente ela cumpriu o compromisso dela. Eu cumpri o compromisso de estar domingo. Eu estou cumprindo o compromisso de hoje estar dando esse estudo para vocês. Um compromisso, tá? Compromisso. Mas ali dentro daquele ovo, que ela botou e foi embora, e a gente pegou e fez aquele... Falta alguma coisa, falta o bacon. O porco deu a vida. Comprometimento. O bacon, comprometimento. Então, o que eu quero dizer para você finalizando, né, a aula de hoje? Né? Aliança, símbolo. Carregar Bíblia é símbolo. É símbolo de ser crente. Mas fazer a vontade de Deus é uma realidade de verdadeiros adoradores, que poucos têm nessa terra, infelizmente. Que poucos têm nos finais dos tempos. A gente fala que é mesmo assim, mas o que é mesmo assim a gente está assistindo sempre. Morte, degradação, estupro, esquartejamento, também foi sempre assim. Então se a gente não mudar, para a palavra é sempre assim, mas porque é sempre assim a gente está batendo o pé e vendo. Então você vê como o homem cai em contradição. Você vê como o homem cai em contradição. Então por isso que eu digo, não tenha apenas símbolos de compromisso com a sua igreja, compromisso com o seu pastor. É bom? É. Mas seja comprometido com Deus. Seja comprometido no seu coração. Seja comprometido, dobre o seu corpo, alma e espírito e diga, Senhor, a minha falha está aqui. A minha falta de vergonha está aqui e eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não quero apenas um símbolo de uma gravata para dizer que eu sou crente. Eu não quero apenas sair todo domingo, é legal ir, não estou aqui dizendo que não é. Atenção, abre aspas, você deve ir. Mas se você apenas ir para cumprir o quê? Um compromisso com a igreja, um compromisso com o pastor, um compromisso com a liderança, e isso é importante, mas você não tiver um comprometimento com Deus, você vai ser simplesmente a galinha que foi e botou o ovo. Mas quando você passa a ser o porquinho, que ele precisa ser morto e o bacon está ali, você está dizendo, sabe o quê? Já estou crucificado com Cristo. E agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado mais um pouquinho. O símbolo nós vamos continuar a ver no arco-íris e achar bonitinho, mas esquecer que a aliança, a marca da promessa, tem que estar dentro de nós. Agora, para isso, nós temos que ter peito e coragem para assumir quem somos e se queremos mudar ou não. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.